dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Lembrando, só para a nível de que vocês saibam, esse projeto é um projeto Café Filosófico, projeto da professora Giovana Monteiro, que é professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Peço agora a professora que ocupe o lugar na mesa aqui, professora Giovana Monteiro. E o professor Ricardo, alguns já conhecem, peço que venham. Bom, as falas serão 30 minutos, não é isso? Para os professores apresentarem as suas falas. Logo depois, nós abriremos espaço para questões, perguntas, etc., né, que possa vir. Passaria agora a palavra ao professor Ricardo. Olá, bom dia. Nosso tema é razão e intuição. É uma reflexão sobre a moral no período moderno e no período contemporâneo. Sobre a moral, sobre a ética no período moderno e no período contemporâneo. É exatamente disso que a gente vai falar. E veja bem, se eu perguntasse a qualquer um de vocês sobre se acreditam ser importante a moral e a ética, acredito que todo mundo falaria que sim. Mas se eu perguntasse a vocês, o que é que vocês realmente entendem por moral, por ética, possivelmente vocês apresentariam respostas muito distintas. E notem que isso não é qualquer coisa. Veja bem, como é que algo é importante? É importante por quê? Porque é levado em conta em uma série de decisões que nós tomamos nas nossas vidas, a respeito de tudo. É levado em conta antes, né? E é melhor que seja levado em conta antes, mas muitas vezes depois. Ou seja, ética e moral nos servem para julgarmos as nossas ações antes de agirmos, como também servem para avaliar as nossas ações depois que agimos. Mas, curiosamente, isso que é tão importante, isso que está tão presente nas nossas vidas, não tem uma definição muito precisa, ou melhor, mesmo que existam definições precisas sobre ética, elas não são universalmente compartilhadas. Ou seja, o entendimento que nós temos a respeito do que significa ética, ou do que significa agir eticamente, do que significa moral, ou do que significa agir moralmente, não é universalmente compartilhado. Então vocês não percebem que tem aí uma complicação, não é verdade? Como é que algo é tão fundamental, mas a gente não sabe bem o que é que ele é? A gente não sabe com clareza o que é que ele é. Então é sobre essa dificuldade de entendimento com relação ao sentido da moral e da ética como conceitos que eu vou falar um pouco para vocês. Isso fazendo um passeio muito aligeirado, e espero que seja divertido, sobre conceitos da filosofia que apareceram no período moderno e no período contemporâneo e que dão conta de nos apresentar um sentido para essa palavra, para essas palavras moral e ética. Eu vou começar antes contando uma historinha que todos os alunos de lógica, os meus ex-alunos de lógica, eu acredito que também os ex-alunos de lógica da professora Giovana já conhecem. Essa historinha está no manual de copy, e ela fala sobre um passeio de um filósofo norte-americano chamado William James. James saiu num passeio, num piquenique com os amigos, e a partir de um determinado momento ele se afastou desses amigos para fazer uma meditação filosófica, eu presumo, e quando voltou ao encontro dos amigos, estavam os amigos um pouquinho mais bêbados do que quando ele tinha saído, mas discutiam animadamente uma questão. Eles tinham uma dúvida que cindia o grupo em duas partes: os que ficavam com o sim e os que ficavam com o não. Havia uma questão que se colocava para aquele grupo naquele momento e que parecia não ser uma questão séria, e não era mesmo, era uma questão banal, mas a resposta que o James deu a ela é bastante instrutiva. A questão era a seguinte:
No momento que eles estavam lá, no piquenique, apareceu um caçador mirando para o alto de uma árvore. Então eles começaram a prestar atenção naquela cena e perceberam que o caçador tentava alvejar um esquilo. Esquilo, todo mundo sabe o que é esquilo, na verdade, aquele bicho pequenininho que aparece no desenho animado. Aqui no Brasil acho que não tem, tem? Acho que não. Pois é, estava lá o esquilo no topo da árvore e embaixo o caçador querendo alvejar o esquilo, querendo acertar o esquilo com um tiro. Só que o esquilo, esperto, mantinha a árvore entre ele e o caçador. E o que aconteceu? O caçador, para acertar o esquilo, fazia o quê? Fazia uma volta em torno da árvore, mas o esquilo contornava o tronco da árvore na mesma velocidade que o caçador fazia. Portanto, sempre interpondo entre ele, o caçador, a árvore. E o caçador girava, e o esquilo girava, o caçador girava, e o esquilo girava, até que alguém, provavelmente com vocação filosófica, imagino, para fazer essas perguntas assim, embaraçosas, né? Então alguém chegou e perguntou, o caçador está ou não está girando em torno do esquilo? Vejam, vocês entenderam a situação. O caçador estava girando em torno da árvore para acertar o esquilo. E o esquilo estava em cima da árvore sobre a qual que estava sendo contornada pelo caçador, mas mantinha sempre a árvore entre ele e o caçador. Portanto, ele estava sempre de frente para o caçador. Entenderam a cena? Conseguem imaginar a cena? Com certeza. Então me digam, vocês, o que é que vocês acham? Qual é a resposta para essa pergunta? O caçador está ou não está girando em torno do esquilo? Ao tempo que ele está girando em torno da árvore, aonde o esquilo está? Lá em cima, se escondendo dele. O que é que vocês diriam? Sim ou não? Não? Sim? Não? Não ou sim? Digam. Sim? Não? Vocês estão mais ou menos divididos como estavam os amigos do James quando ele voltou. Estavam divididos e olha, estavam divididos em um número par, ou seja, metade realmente estava acreditando que o esquilo girava em torno do caçador, outra metade não estava acreditando nisso. Então o James desempataria essa dúvida banal. Muito bem. Qual foi a resposta do James então? Sim e não. E aí, claro, todos que estavam até então divididos ficaram todos contra James, né? Acharam que James estava querendo apaziguar apenas a disputa e que estava fugindo da questão. Uma questão como esta não poderia admitir duas respostas, sim e não. Assim também como muitas vezes imaginamos que as questões da ética, relativas à ética, também não podem ou não deveriam receber duas respostas, sim e não. Coisa do tipo, é certo fazer isso? Sim e não, né? O que é melhor fazer? Isto ou aquilo? Sim, é melhor fazer isto? Não, é melhor fazer aquilo. Quer dizer, respostas duplas, contraditórias, parecem não servir a propósitos práticos, né? Em que você precisa efetivamente decidir se vai ou não agir dessa maneira, ou se foi ou não correto ter agido daquela maneira. Mas bom, voltando à história, James então estava diante de dois grupos que disputavam ferrenhamente a sua ideia, a sua interpretação daquele fato, e disse que ambos os grupos estavam com razão e, consequentemente, ambos os grupos não estariam com razão, dependendo apenas de uma coisa. E que eu quero levar essa história como mote para essa exposição. Dependendo da interpretação que cada um deu à seguinte expressão: girar em torno do esquilo. A pergunta é: gira ou não gira em torno do esquilo? Embora a pergunta aponte para um conjunto de dados objetivos, materiais, substantivos, embora a pergunta aponte para dados da realidade, daquilo que chamamos da realidade objetiva, ainda assim, a questão dependia de um esclarecimento, o esclarecimento do conceito de girar em torno.
E aí, por que é que os dois grupos tinham razão? Obviamente porque eles tinham dois conceitos de girar em torno. E cada qual, ao se apoiar no seu conceito, viu uma coisa diferente acontecer. Os que entendem que girar em torno é contornar os pontos cardeais, pedindo aqui socorro à professora Patrícia, então, quem entende que girar em torno é passar pelos pontos cardeais, evidentemente disse que o caçador girava em torno do esquilo, porque de fato o caçador percorria este círculo dos pontos cardeais. Então está correta a resposta para este conceito. Agora, quem entendia que girar em torno é passar da frente para o lado, do lado para trás, de trás para o lado, do lado, quem entendeu que girar em torno significava isso, disse que não girava em torno, e também estava correto, porque o esquilo sempre manteve o caçador à sua frente, e, portanto, não deu ao caçador a oportunidade de passar pelo seu lado, atrás dele, etc. e tal. Portanto, vejam que essa historinha trivial, banal, ela ilustra uma coisa que é muito importante para a discussão que vamos fazer, que estamos fazendo, a conversa que estamos tendo agora essa manhã. Para que a gente possa avaliar se uma ação, se um conjunto de ações, se uma vida inteira merece ser bem qualificada, ou qualificada com a palavra ética, porque a palavra ética também serve como juízo, não é? Ela é definida de várias maneiras, mas entre tantas as maneiras que utilizamos a palavra ética, utilizamos a palavra ética também como síntese de um juízo, quando dizemos, por exemplo, que uma pessoa é ética. Então, a gente quer dizer que aquela pessoa atende bem aos requisitos da ética, aquela pessoa, a sua atitude, a sua ação é correta, é transparente, enfim, digna de merecer a própria palavra como atributo, como qualitativo. Então, mas como é que podemos dizer que uma pessoa é ética se nós nem sempre sabemos exatamente o que é que significa isso? A nossa área, a área da filosofia, a professora Giovana e todos os estudantes aqui presentes, o nosso coordenador da mesa também sabe disso, ela lida com conceitos. E ao fazê-lo, ela tem sempre a consciência de que os conceitos são diversos e que por isso mesmo a gente não trabalha com um nível de certeza e de apropriação que outras ciências pode tranquilamente realizar. O nosso trabalho é mais difícil porque os conceitos eles são distintos e também são muitas vezes complexos e não são sempre aplicáveis diretamente. Então essa é uma dificuldade inerente à nossa tarefa. Nós examinamos conceitos que atravessaram épocas e que estão presentes hoje no nosso uso da linguagem. E eu vou fazer aqui agora uma pequena exposição de algumas dessas ideias sobre ética e sobre moral, até chegarmos aos tempos de hoje e mostrarmos que, embora tenha se feito muito para pensar a ética, ela continua sendo um problema aparentemente ainda maior e um desafio ainda maior. Muito bem, o objetivo é falar da ética e da moral desde os modernos para cá. Bom, o que caracteriza o período moderno? O período moderno que em filosofia nós marcamos basicamente a partir das obras de Descartes, de Bacon, de Locke, enfim, basicamente a partir do século XVI, que coincide com o desenvolvimento notável da física, quando, abandonando os pressupostos aristotélicos, começa a pensar, por exemplo, numa Terra que não é mais o centro do universo. Pensem, isso modifica muito a forma de pensar a ética antiga e a forma de pensar a ética presente durante a Idade Média.
Na antiguidade, o modelo da ética era um modelo total de uma vida vivida, e de uma vida vivida em harmonia com o cosmos celestial, sempre fixo, sempre imóvel. E viver uma vida boa era viver uma vida que confirmasse as suas vocações. Uma vida virtuosa era aquela vida capaz de atualizar a sua potência, né? Ou seja, aquele conjunto de possibilidades que você já traria inerente a si, por ocupar um lugar exato no mundo e que deveria realizar a contento para ser feliz e para ter uma vida plena, uma vida boa. Durante o período medieval europeu, evidentemente estou me referindo à civilização europeia, aqui a Igreja Católica mantinha uma primazia, né, do pensamento e do discurso, e cultivou os saberes clássicos e promoveu um pensamento filosófico onde Deus ocupava este lugar de centralidade. Então, durante toda a Idade Média, o bom agir, o agir correto era sustentado numa interpretação daquilo que as Escrituras Sagradas preconizavam como sendo o bom, o justo, o correto. É claro que o trabalho de interpretação já em si colocava um problema, porque parece que o Altíssimo, por talvez sofrer de Parkinson, escreve certo por linhas tortas, de modo que é difícil muitas vezes entender o que é que Deus quer dizer com os seus sinais. Mas de qualquer modo havia uma unidade divina, não é, a qual se reportar para decidir o que era justo e o que era injusto. A natureza era desencantada, enfim, ela era um resultado da criação do Altíssimo, não é? Mas com a modernidade, o que é que acontece? Acontece que Deus perde esse lugar de inspetor das nossas ações, né? Aquele sujeito que está nos acompanhando em tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, das coisas mais relevantes, das coisas mais triviais, e o homem é devolvido a sua responsabilidade, não é? Então, isso já desde o Renascimento fica claro na literatura de Erasmo de Roterdã, por exemplo, quando no Elogio da Loucura ele coloca a seguinte questão: decidir se vamos usar um traje vermelho ou preto na igreja é uma coisa humana, uma coisa que nós não precisamos consultar o Altíssimo. De modo que agora, num mundo que já não tem mais centro, num universo que é infinito, do qual somos apenas uma pequena poeira, perdendo essa centralidade, tínhamos que organizar um outro conjunto de respostas, né? E é assim que, não só no campo da ética, mas como no campo da política, da teoria do conhecimento, há uma reviravolta geral da filosofia. E os filósofos, então, colocam a questão: no que é que podemos fundamentar, então, a ação ética, a ação moral? Ou seja, no que é que se baseia uma ação moral? Que critérios nós podemos compartilhar em comum para decidirmos juntos o que é correto ou o que não é correto fazer? Eu digo juntos porque, naturalmente, a ética e a moral implicam o outro. Imaginem se cada um decidisse adotar um padrão, um critério ou um conjunto de padrões e critérios próprios e absolutamente alheios ao outro. Se assim fosse, a vida humana não seria muito fácil, não é verdade? Não seria muito fácil. Estaríamos sempre em posição de conflito, sempre em posição de guerra. Então, é necessário fazer um acordo. Mas um acordo em que bases? O que é que vai fundamentar esse acordo? Esse foi o desafio que foi colocado para os filósofos. Pensar um modo de estabelecer um fundamento, uma boa razão, um bom argumento, para que as pessoas, em geral, aceitem conviver de maneira a não representarem umas para as outras nenhum problema, tá? Nenhum problema. Ou seja, de modo a otimizar a felicidade, a alegria, de modo a minimizar o sofrimento,
a frustração, a dor. Então, a moral e a ética se ocupava disso. Se ocupava disso. De modo que pudéssemos regular as nossas condutas para encontrarmos as nossas satisfações e para contribuirmos para a satisfação de todos. Bom, claro que os filósofos pensaram sempre ideias muito distintas. Há uma anedota que diz que quando dois filósofos concordam com uma ideia, é porque um deles não é filósofo. De modo que, se são filósofos, todos foram filósofos, é porque todos encontraram respostas distintas. Eu vou rapidamente passear por algumas delas para a gente pontuar aqui. Um deles foi o René Descartes, que é considerado o pai fundador da modernidade. Embora a obra filosófica do René Descartes, que é um autor muito bem conhecido pela professora Giovana, tivesse maior foco nos problemas da teoria do conhecimento, da matemática, da astronomia, num trabalho de introdução às ciências, que ficou conhecido como Discurso do Método, ele dedicou um pequeno capítulo para falar sobre a moral. O Descartes entendia que a moral ela deveria estar fixada como um ramo de uma árvore do conhecimento, onde na base estaria a metafísica. Portanto, ele acreditava numa fundamentação metafísica da moral. Entretanto, Descartes viveu pouco, de 1596 a 1650, e não teve tempo de realizar na sua obra um tratado sobre moral que fundamentasse a moral de maneira metafísica. Mas ele encontrou uma solução muito interessante que vale a pena comentar, e eu acho que diz respeito muito à nossa vida atual. No lugar de mostrar uma moral demonstrada pelos recursos da lógica, ele sugeriu um conjunto de máximas, um conjunto relativamente pequeno, de 4 máximas, que ele entendia que eram úteis à sua vida, úteis ao propósito da sua vida. E percorrendo essas máximas, a gente vai notar, entre outras coisas, que elas têm alguma atualidade. Primeiro, a ideia de não fixar uma moral. É uma coisa que parece interessante e apropriada para o nosso tempo. Tempo em que acontecem mudanças muito rápidas, muito ligeiras, não só com o mundo, mas com nós mesmos. Me parece que adotar uma moral provisória é uma forma muito mais prática de se posicionar diante de diferentes situações, sem evidentemente abrir mão daquilo que você considera como um princípio essencial. Então, o que é que Descartes faz? Ele elege alguns princípios que esses sim ele considera que são inegociáveis, porque eles dizem respeito, digamos assim, a sua essência, a natureza humana de Descartes, e a partir deles ele orienta esses princípios para as suas práticas no mundo. Então veja, primeira coisa, eu não sei se eu vou dizer em ordem, mas a professora Giovana, eu não escrevi nada no papel, porque eu disse, a professora Giovana vai estar do meu lado, qualquer dúvida vai ser fácil, consultá-la a tempo, e eu não tenho vergonha de esquecer as coisas, de não saber as coisas, então não tem problema. Mas vamos lá, eu não sei se vou seguir exatamente a ordem que ele dispôs do texto, mas o primeiro princípio é antes buscar mudar a si mesmo do que aos outros. Isso é uma coisa que vem de muito tempo atrás, vem no período helenístico, no período em que a filosofia na Grécia passou por uma mudança extraordinária, porque a Grécia já não era mais livre, Atenas já não era mais uma polis livre, estava subordinada ao Império Macedônico. Então os filósofos buscavam pensar alternativas, não que valessem para todos, mas que valessem para eles, e para que eles pudessem sobreviver numa cidade que já não era mais livre. Então Descartes traz alguma coisa do helenismo, do estoicismo, que era muito presente no período helenístico, e remodela essa noção estoica de que você deve antes tentar mudar a si mesmo do que mudar o mundo. Ou seja, você está triste, você está decepcionado, você está com raiva, mas por quê?
Provavelmente porque você acha que alguma coisa fora de você não está do seu agrado. Mas veja bem, por que o mundo tem que lhe agradar? Por que as pessoas têm que fazer o que você quer? Por que você acha que o seu julgamento sobre os fatos é o mais correto, o mais certo, o mais... Por que você não procura antes se ocupar de você mesmo, os seus próprios pensamentos? Será que não são os seus pensamentos que estão levando você a ter raiva, levando você a ter mágoa, a ter tristeza? Você quer mudar alguma coisa? Então mude primeiro você. Procure não se aborrecer, procure não se contrariar, né? Então eles falavam em ataraxia, uma imperturbabilidade. Falaram de afasia, falaram de um monte de ideias que, enfim, traziam esse princípio. Outra ideia da moral provisória de Descartes. Procure ser resoluto, procure ser decidido. Não é? Você nem sempre tem clareza das decisões que você vai ter na vida. Se o que você vai escolher é o melhor, se vai dar realmente certo. Mas se você não escolher, e se você não se mostrar absolutamente decidido nessa escolha, como é que vai ser? Como é que vai se saber se você estava certo ou não? Descartes remete a uma metáfora no qual um homem perdido numa floresta resolve sair dela, escolhendo diversos caminhos. Cada hora escolhe um caminho, cada hora escolhe uma direção. Resultado, ele esteve em vários momentos muito perto de conseguir sair da floresta, chegou muito próximo das margens, mas exatamente porque mudava de direção toda hora, não conseguiu sair da floresta. Então na vida, e esse conselho eu acho que os mais jovens não devem seguir assim ao pé da letra, mas mirem um caminho, decidam-se por um caminho e sigam-no resolutamente. Vocês podem ter escolhido o caminho mais difícil, mas com certeza vão sair da floresta. A outra coisa que Descartes fala, e que também é um conselho de sabedoria, é que você deveria seguir o exemplo das pessoas mais respeitáveis de cada lugar onde você viver. Descartes viveu em muitos lugares, pôde então conhecer diversas culturas, e ele percebia o que era uma diferença cultural, que era uma diferença pouco relevante. Se um homem usava saias ou se usava calça, se um homem se vestia assim ou assado, como é que era o cabelo dele, como é que ele se comportava publicamente. Ele disse, bom, isso varia de um lugar para o outro, as religiões variam de um lugar para o outro. Então, em determinado momento, ele disse, eu sou da religião do meu rei. Ou seja, se o meu rei é protestante, eu sou protestante, se o meu rei é católico, eu sou católico, não tem problema, isso é um detalhe. O importante é que, seguindo o exemplo dos mais respeitáveis, você será também mais respeitado. E como Wilson, que é muito chato, que já está aqui mostrando que meu tempo já esgotou, como Wilson, não é? Que não considerou que eu ainda ia falar de Kant, ainda ia falar de um monte de filósofos até chegar aos filósofos contemporâneos, está aqui me apressando. Eu vou chegar ao quarto e último conselho de Descartes, é o quarto e último requisito da sua moral provisória, e com ela eu passo a palavra para o chato do Wilson, que vai passar a palavra para a nossa querida professora Giovana, e que talvez no debate eu tenha a oportunidade de falar dos demais, mas eu passo para o último dos preceitos, o último dos requisitos da moral provisória, que subordinava todos os outros. Vamos ver quais eram os outros. Primeiro, tentar mudar a si antes de tentar mudar o mundo. Segundo, ser resoluto, ser decidido. Terceiro, tentar seguir o exemplo das pessoas mais respeitáveis para ser também respeitado. Tudo isso estava a serviço desse último preceito, que o Descartes considerava mais importante e que eu também considero para a minha vida pessoal mais importante. Tudo isso deveria garantir ao René Descartes o sossego, a paz, a tranquilidade máxima possível para que ele pudesse dedicar o seu tempo, o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida para estudar a filosofia.
ou seja, para se tornar mais sábio, para se tornar mais esclarecido, para poder melhor pensar sobre o que fazer para si e para a humanidade, já que ele se colocava como uma tarefa sua repensar a filosofia a serviço de toda a humanidade. Eu, claro que não tenho essa pretensão. Na cadeia evolutiva da intelectualidade, eu não sou uma orca, como é o René Descartes, também não sou um plâncton, como se julga algum, eu estou mais para um baiacu. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo, pelas palavras. Passamos agora à professora Giovana. Passa conforme queira, professora. Obrigada, Luiz. Bom dia. Um pouco do que eu vou falar, o professor Ricardo já apontou, né? A parte da moral provisória. Esse tema, razão e intuição, a moral entre os filósofos modernos e contemporâneos, assim, eu vou abordar com a seguinte metodologia. Obrigada, Inês. Primeiramente, eu vou falar um pouco de um outro filósofo que eu gosto, que é Henri Bergson. Bergson é um filósofo contemporâneo, então eu vou falar um pouco da perspectiva moral de Bergson nessa perspectiva contemporânea, né? Falar um pouco do que ele trata em sua obra As Duas Fontes da Moral e da Religião, que é um texto de 1932. E em seguida eu vou retornar para Descartes, vou partir para Descartes e no final eu fecho com a interpretação de Bergson. Bom, Bergson ele não relacionou em seu texto a moral cartesiana, ele não falou da moral cartesiana propriamente dita. Porém, a minha estratégia aqui é enquadrar o pensamento cartesiano dentro de um conceito, o pensamento cartesiano sobre a moral, dentro de um conceito em Bergson que é o conceito de moral fechada, uma moral conservadora, conformista. E aí eu vou falar um pouco disso. Primeiramente eu quero expor para vocês um pouquinho da reflexão que Bergson faz sobre o evolucionismo, porque Bergson ele vai amparar a sua reflexão sobre a moral e sobre a religião a partir de uma perspectiva evolucionista, né? Ele vai tratar da evolução das espécies, sobretudo da espécie humana, e como que essa moral fechada, moral conformista, ela acaba sendo natural ao homem. Como a constituição de sociedades fechadas é algo natural à espécie humana. Bom, então eu não tenho essa espontaneidade que o professor Ricardo tem de falar assim de maneira mais solta. Eu sempre fico mais presa ao texto, mas eu vou tentar falar e ir conversando com vocês também, e vou seguindo aqui o esquema que eu elaborei para tratar desse tema. E aí depois, se vocês tiverem alguma questão, vocês podem me perguntar no final. A primeira coisa que é importante compreender, considerando o pensamento de Bergson, sobre isso que eu estou falando, é uma distinção que ele faz entre intuição, entre instinto e inteligência. O instinto e a inteligência são duas tendências evolutivas, do que ele vai chamar de elan vital, duas tendências desse processo evolutivo, segundo as quais o ser humano seguiu uma dessas tendências, né? O ser humano é um animal como os outros animais, só que ele se distingue muito dos outros animais justamente pelo fato de que, no processo evolutivo, ao invés de desenvolver outros mecanismos de defesa, como os demais animais, ele desenvolveu a sua inteligência. E é exatamente esse desenvolvimento intelectual que vai colocá-lo no topo da cadeia evolutiva, né? Ou seja, o homem ele não tem mecanismos de defesa como, por exemplo, um animal que numa condição de frio, de muito frio, ele desenvolve, se adapta a esse meio, a esse ambiente, desenvolvendo uma pelagem para que o proteja, para que essa pelagem o proteja do frio. O homem não tem isso, o homem não tem garras, o homem não tem... não corre, não tem uma velocidade, então ele não desenvolveu nada disso naturalmente do seu próprio corpo, mas ele desenvolveu uma faculdade que faz com que ele consiga vencer todos esses obstáculos que os outros animais vencem a partir do seu próprio corpo. Então, qual é essa faculdade? É a razão. Isso que eu estou chamando de inteligência é o que para Bergson a gente pode caracterizar como razão, a própria razão.
Então, essa inteligência no homem ela é uma faculdade muito prática, uma faculdade de fabricação e fabricação de instrumentos. Então, já que o homem não tem meios de se proteger do frio naturalmente, ele cria uma roupa, ele cria um agasalho, algo que possa protegê-lo. Já que ele não tem condições de voar, como os pássaros, ele inventa o avião e assim por diante. Essa sua faculdade fabricadora, técnica, que é a razão, que é a inteligência, faz com que ele consiga se sair de qualquer obstáculo que ele venha enfrentar na natureza. Então, nesse sentido, os animais seguiram a via do instinto, e o instinto é perfeito para os outros animais, garante a eles tudo o que eles precisam para sobreviver, ao passo que o homem, ele vai ter a sua sustentação, a garantia de sustentação de sua vida a partir da inteligência, do uso da inteligência. E isso o homem faz com maestria. Então, só que uma coisa importante que aconteceu foi o seguinte: Bergson vai dizer que o fato do homem ter desenvolvido bastante a inteligência fez com que ele se afastasse muito da animalidade, se afastasse muito da sua integração com a natureza. Assim como os outros animais estão totalmente integrados à natureza, o homem não se vê como parte da natureza, como sendo mais um animal entre os outros. E isso foi algo negativo, não é algo positivo. E, por conta disso, o que ocorreu na visão de Bergson é que há um descompasso entre o progresso da inteligência e o progresso do que seria a moral, né? Então, a moral e a inteligência e a razão caminham de maneira inversa, uma para um lado e outra para o outro. E, com base nisso, o que é que vai se desenvolver? Sociedades fechadas, né? Então, Bergson vai discorrer nas duas fontes da moral e da religião sobre esse tipo de sociedade que ele chama fechada e cuja moral correspondente a essa sociedade é a moral fechada, que ele vai chamar de moral da pressão, moral da pressão social. Esse tipo de sociedade ela é o plano da natureza. Ele vai dizer que a natureza planejou esse tipo de sociedade para o homem. Por quê? Porque dentro de uma sociedade fechada, e aí eu estou falando de sociedades, de comunidades, de cidades, não estou falando no sentido da humanidade como um todo, estou falando de sociedades fechadas mesmo, que vai variar em cada cultura, de cultura para cultura. Então, por que essa sociedade faz parte do plano da natureza? Porque assim o homem pode se proteger, é a sua estratégia de sobrevivência. Se organizar em grupos fechados é como se fosse uma estratégia do ser humano para garantir a manutenção da sua sobrevivência. Só que dentro desse contexto de uma sociedade fechada, na qual a moral desenvolvida será uma moral fechada, algumas situações ocorrem. Uma delas é essa questão da pressão social. A pressão social é um elemento de coesão. Se não houver a pressão social dentro dessas sociedades, a sociedade não funciona corretamente. Aí Bergson vai relacionar isso com os organismos vivos. Dentro do plano da natureza, em todos os organismos vivos, uma célula, um animal qualquer, um vegetal, seja o que for, esses organismos eles têm que funcionar de maneira muito coerente, né? Segundo a necessidade, que é a necessidade vital. Não pode ser diferente. O funcionamento de um determinado órgão do corpo tem que se dar daquela forma adequada. Se ele funciona diferente, tem algum problema. Da mesma forma acontece nas sociedades fechadas. Por isso que ele vai dizer que esse tipo de sociedade é a sociedade natural. É o que a natureza planejou para a espécie humana. Então, dentro dessas sociedades, há esse elemento que é a pressão social, há o elemento da obrigação. Então, nos organismos vivos há a necessidade. Na sociedade, no organismo social, há a obrigação. A obrigação é o elemento principal para a manutenção da ordem. E o que é que vai ser utilizado para que essa obrigação funcione? Porque se a gente considera indivíduos que são seres inteligentes, que desenvolveram a racionalidade, a gente tem que considerar também que essa inteligência é uma faculdade que nos traz também uma liberdade muito grande, né? Já que somos inteligentes, somos seres racionais, quanto mais inteligência, mais liberdade para se desenvolver, para criar.
Então, já que somos seres livres também, tem que ter um elemento forte que mantenha as pessoas na ordem, que faça com que esses seres dessa sociedade ajam segundo os papéis que cada um tem que cumprir. E esse elemento é a obrigação. Mas o que é que força alguém, o que é que faz alguém obedecer? Aí Bergson vai dizer que o que faz a pessoa obedecer dentro de uma sociedade fechada primeiro, é a educação, mas a educação como um adestramento, que faz com que uma criancinha desde pequena seja educada, seja adestrada a seguir certas normas, certos preceitos morais. E auxiliar a isso também tem uma outra coisa, que é o que ele vai chamar de religião estática. Dentro dessas sociedades fechadas, há um tipo de religião, que esse livro, As Duas Fontes, ele vai tratar exatamente disso, de moral e religião. E aí há uma espécie de religião que corresponde a esse tipo de sociedade, que é a religião estática. Estático, vocês já podem imaginar, é uma religião que não muda, né? Que tem determinados dogmas, determinados padrões, preceitos, tabus, aos quais nós temos que nos enquadrar, nós temos que seguir. Da mesma forma como os papéis que a gente tem que assumir na sociedade fechada. E aí, então, duas coisas, né? A moral e a sociedade são fechadas nessa estrutura natural de conservação da espécie humana. Então, isso aqui eu já falei, né? O plano da natureza é um plano para criar organismos fechados. E aí Bergson vai estender isso, não só a moral e a religião, mas também a política. Nesse livro de 32, ele vai falar que também na esfera política a gente age segundo esse fechamento. Há um fechamento que é natural. No decorrer da minha fala, eu vou lendo algumas citações. Então, eu vou ler aqui uma citação de Bergson. Diz assim: por mais que a humanidade se tenha civilizado, por mais que a sociedade se tenha transformado, pretendemos que as tendências de algum modo orgânicas à vida social permaneceram o que eram na origem. Podemos encontrá-las, observá-las. O resultado dessa observação é claro. É para sociedades simples e fechadas que é feita a estrutura moral, original e fundamental do homem. E mais para frente, uma outra citação em que ele diz: a sociedade fechada é aquela cujos membros se entrosam mutuamente, indiferente ao restante dos homens, sempre prontos a atacar ou defender-se, restritos em suma a uma atitude de combate. Assim é a sociedade humana quando sai das mãos da natureza. O homem foi feito para ela, como a formiga para o formigueiro. Bom, nessa perspectiva dessa sociedade fechada, dessa estrutura moral muito rígida, a qual nós cedemos, né, a pressão social, eu enquadrei, né, interpretei a moral cartesiana, essa que o professor Ricardo acabou de expor aqui para vocês, como uma moral fechada. E aí eu vou explicar para vocês por que eu estou enquadrando o pensamento cartesiano dentro dessa moral fechada de Bergson. Descartes foi um filósofo, como o Ricardo já falou, que ele é considerado o pai da modernidade, né? O pai do racionalismo moderno. E nesse ponto ele foi bastante, a gente pode dizer que ele foi revolucionário, porque ele teve uma educação jesuítica, ele estudou na escola, no Colégio de La Flèche, que é um colégio de jesuítas, durante muito tempo, desde muito novo. Ele foi mandado para essa escola aos 9 anos de idade, e lá ele ficou até os 18. Então, a educação dele foi muito rígida. E, a partir daí, Descartes estudou muito desse pensamento medieval que Ricardo expôs, muito de Tomás de Aquino, de Agostinho, dos lógicos medievais. Só que ele, por ter sido um espírito muito curioso e por ter sido influenciado também por essa física moderna, né, por Copérnico, Kepler e Galileu, Descartes também era físico, matemático, físico, não só filósofo. E desenvolveu uma física que foi muito importante durante muito tempo, até Newton. Até a física newtoniana, a física cartesiana era muito importante. Então, Descartes compartilhava das ideias de Galileu, de Copérnico e de Kepler em relação ao heliocentrismo.
E vocês sabem que a tese heliocentrista diz que o Sol é o centro do universo, não a Terra. O heliocentrismo contradizia as teses da igreja, os dogmas da igreja. Então, Descartes, ele era muito, embora ele fosse muito perspicaz no campo da ciência e da filosofia, da reflexão filosófica, e até certo ponto revolucionário, no campo da moral ele não foi tão revolucionário assim. É muito comum a gente ver em vários textos que se referem, que vão falar da vida de Descartes, trazerem a seguinte caracterização de Descartes. Descartes era uma pessoa medrosa, era um filósofo medroso. E de fato ele era muito cauteloso com essas questões morais, políticas e religiosas, sobretudo religiosas. Chega ao ponto até de dizerem que Descartes falou de Deus nas meditações porque ele tinha medo da Inquisição, o que não é verdade, não faz sentido algum isso, né? Ele falou de Deus porque Deus é o fundamento do sistema dele. Então, o que acontece? Descartes, ao passo que ele era revolucionário nas ciências e na filosofia, na moral ele era bastante conservador. E isso fica muito nítido nas máximas que ele vai elaborar no discurso do método, na terceira parte do discurso do método. Eu entendo a própria obra O Discurso do Método. Esse livro é um livro de 1637 e, na verdade, o discurso, que é muito conhecido, né? Acho que é o livro mais conhecido de Descartes, mais até do que as Meditações, é um livrinho em que ele é uma espécie de introdução a 3 outras obras dele, que são as obras de física, na verdade, que é a Dióptrica, Meteoros e a Geometria. E aí, ele, antes da publicação do discurso, ele tinha um outro livro para ser publicado, que era o Tratado do Mundo, ou da Luz. E nesse Tratado do Mundo era exatamente onde ele expunha toda a sua teoria física, corroborando as teses do heliocentrismo de Galileu. Só que no momento em que ele ia publicar esse livro, ele fica sabendo que Galileu foi condenado pela Santa Inquisição, justamente por defender essas mesmas teses. E aí, para vocês terem uma ideia do quanto ele era cauteloso e, obviamente, prudente, né? Ele não queria também ser condenado, ele se recusa a publicar, ele desiste de publicar o Tratado do Mundo. E só depois dele ter morrido, é que esse livro vem a ser publicado. E aí, em seguida, ele escreve, em 1637, o Discurso do Método, como uma introdução a essas outras obras de física. Descartes é um filósofo que, como ele é o pai, considerado o pai do racionalismo, né, moderno, ele vai desenvolver todo o seu pensamento com base na razão. A razão para ele é sempre absoluta, a razão é primordial. E aí o método que ele utiliza é o método da dúvida. Vocês já devem ter escutado falar da dúvida metódica, que não equivale à dúvida cética, porque a dúvida cética, de um modo geral, não está preocupada em atingir a verdade. E Descartes, o objetivo dele é atingir a verdade. Então, essa dúvida cartesiana ela é configurada como uma dúvida metódica. E o que quer dizer isso, dúvida metódica? Ele vai duvidar de tudo, e por isso que ele chama essa dúvida de hiperbólica, porque ela atinge tudo, até as verdades matemáticas. Então, é uma dúvida que vai ser generalizada. Ele duvida de tudo para ver se, após duvidar de tudo, resta algum tipo de conhecimento do qual não se possa duvidar. E se restar esse tipo de conhecimento do qual não se possa duvidar, aí ele encontrou a verdade, ele encontrou uma certeza. E aí, isso que eu estou falando para vocês, esse método da dúvida, ele vai se casar a uma ordem, uma certa ordem que ele utiliza na sua reflexão metafísica e filosófica, que é uma ordem de razões. E essa ordem de razões consiste no seguinte, que primeiro ele vai descobrir certas verdades e em seguida outras. Não quer dizer que as primeiras sejam mais importantes que as seguintes, mas na ordem de razões, na ordem do descobrimento da verdade, há uma que é primordial, que é a certeza da sua própria existência. E aí aquela frase, penso, logo existo. Por quê? Porque ele se descobre primeiro como uma coisa que pensa. Somente após descobrir isso, ele vai descobrindo as outras certezas. E aí as mais importantes nessa ordem de razões são a certeza dele mesmo, como coisa pensante, a certeza de Deus, da existência de Deus, que é o fundamento desse sistema, porque se ele não souber que Deus existe e é bom,
Ele nunca vai estar seguro de nada, apenas de que ele é uma coisa que pensa. E em seguida, a certeza sobre a existência do mundo físico, mundo material. Como ele é um homem de ciências, ele precisa conhecer a verdade sobre as coisas materiais, né? Que o mundo existe de fato. Então, o curioso, eu estou falando tudo isso sobre a razão, o racionalismo cartesiano, para chegar ao seguinte ponto. É curioso que no discurso do método, Descartes não siga essa ordem de razões. Ele não utiliza essa ordem de razões, que é muito coerente para ele, né? Que faz parte da própria metodologia dele. Então, por que ele não segue essa ordem de razões? Porque o discurso do método é muito mais um discurso, talvez muito mais um discurso sobre a moral do que sobre a própria ciência, sobre a razão. E nas questões morais, você não pode aplicar o mesmo método que você aplica nas questões científicas, nas questões filosóficas. Até porque, em termos de moral, tudo é provisório, nada é definitivo. Então, talvez por isso Descartes não tenha chegado a escrever uma moral definitiva. Ele até chegou a comentar sobre isso em cartas, que ele se correspondia muito com as princesas da época, né? Princesa Elizabeth, várias princesas. E aí ele comentou esse fato, né, de que haveria a possibilidade de uma moral definitiva se pudéssemos de fato atingir a razão, o conhecimento em absoluto. Mas a gente, na prática, nós não atingimos, né, porque somos seres finitos. Somente Deus em Deus poderia se concentrar essa moral definitiva, não em nós. E aí então ele escreve essa moral provisória no discurso do método. Nos Princípios da Filosofia, que é um outro livro de Descartes, ele fala da moral como sendo a ciência mais perfeita, mais elevada. Ele diz assim: a mais elevada e mais perfeita ciência é a moral, porque pressupõe um conhecimento integral das outras ciências e é o último grau da sabedoria. Só que na prática a gente não atinge esse último grau de sabedoria, porque o nosso conhecimento não é completo, ele é aperfeiçoável. Aplicando o método, a gente vai descobrindo as coisas. Mas chega um dia em que a gente morre e não pode continuar dar prosseguimento a essa descoberta da verdade. Então, eu tenho a impressão de que essa moral perfeita estaria somente em Deus, nunca em nós. E aí, como o professor Ricardo falou, a moral cartesiana ela tem uma influência do estoicismo, uma influência muito nítida do estoicismo, né? E também por esse conformismo de Descartes, por ele buscar sempre a tranquilidade na vida. Ele não queria entrar em atrito com ninguém, ele não queria brigar com ninguém. Quando ele via que a situação na França não estava boa para ele viajava, ia para a Holanda, que era onde ele se sentia mais livre para pensar, para refletir. Então ele, por ter conhecido vários países, várias culturas, ele tinha esse espírito livre mesmo. E aí ele não aceitava intolerância, ele não podia aceitar intolerância de qualquer tipo. E aí, como ele era muito cauteloso, né, ele não queria brigar com ninguém, ele viajava. Ele ia embora e saía daquele ambiente. Então, se a gente pode dizer que Descartes é um pai da modernidade, porque ele inaugura certa perspectiva filosófica, ele também é um filho da escolástica nas questões morais, né? Ele ainda mantém o conservadorismo e mantém de maneira muito forte. Deixa eu ver mais aqui. Então eu vou passar agora as máximas da moral. Eu vou detalhar um pouquinho mais as máximas da moral provisória que estão na terceira parte do discurso. Tem uma citação interessante que é dessa parte do discurso, que é uma metáfora. Descartes gostava muito de construir metáforas, sobretudo metáforas de construção. Como ele estava construindo o edifício do saber, ele gostava dessas metáforas de construção. Aí tem uma metáfora aqui que deixa bem claro qual é o sentido da moral provisória. No original em francês não aparece esse termo provisório, aparece moral de provisão, porque é uma provisão mesmo, um provimento para determinada circunstância, até o momento em que a gente encontra uma moral melhor, né? Nesse momento em que a razão, a gente ainda não desenvolveu ao extremo as potencialidades da razão e que a gente ainda não tem certeza de muita coisa, vamos criar uma moral
que dê conta desse momento atual. E aí seria essa moral de provisão. Ele fala assim: e enfim, como não basta, antes de começar a reconstruir a casa onde se mora, derrubá-la, ou prover-se de materiais e arquitetos, ou adestrar-se a si mesmo na arquitetura, nem além disso ter traçado cuidadosamente seu projeto, mas cumpre também ter se provido de outra qualquer, onde a gente possa alojar-se comodamente durante o tempo em que nela se trabalha. Assim, a fim de não permanecer irresoluto em minhas ações, enquanto a razão me obrigasse a sê-lo em meus juízos, e de não deixar de viver desde então o mais felizmente possível, formei para mim mesmo uma moral provisória, que consiste apenas em 3 ou 4 máximas que quero vos participar. E aí então, essa moral de provisão, a primeira máxima é talvez a máxima mais conformista, que mostra mais ao máximo esse conformismo de Descartes, que é a máxima que ele vai dizer que nós devemos nos conformar, obedecer à sociedade, às leis civis, né, as leis do Estado e as leis da Igreja. Ele diz assim: obedecer às leis e os costumes de meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu a graça de ser instruído desde a infância, e governando-me em tudo mais, segundo as opiniões mais moderadas e as mais distanciadas do excesso, que se fossem comumente acolhidas em prática pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de viver. Então, isso aqui é um exemplo clássico da moral fechada que Bergson está descrevendo nas duas fontes, né? Você se conformar às normas sociais, à pressão social e à própria religião também, a religião estática na qual você está inserido, na qual você foi educado desde cedo. Então, é um exemplo de ele está pregando a obediência civil e religiosa. Nessa máxima, há uma influência também do ideal aristotélico, né, do meio termo, da justa medida, quando ele diz que devemos seguir as opiniões mais moderadas e das pessoas mais sensatas, quando a gente não formou ainda a nossa própria opinião. Só que tem uma coisa interessante. Deixa eu ver se é nesse. Ele faz uma advertência ao seguir as opiniões mais moderadas, que é o seguinte: ele diz assim: devemos sim seguir as opiniões das pessoas mais sensatas, mas, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas, ao valorizar as opiniões dos homens mais sensatos, devemos tomar nota mais daquilo que praticavam do que daquilo que dizem. Então, nas questões morais, você deve observar mais a ação, porque moral se relaciona com a ação, a nossa ação na sociedade, a nossa ação com o outro. Então, é melhor você observar a ação daqueles homens considerados sensatos do que o que eles estão dizendo de fato, né? Porque nem sempre a ação está muito adequada com a fala. Deixa eu seguir aqui. Na segunda máxima, Descartes vai falar: ser firme e resoluto nas suas ações. E aí tem aquele exemplo que o professor Ricardo já deu, né, da pessoa perdida na floresta. Não vou falar novamente, eu só vou ler aqui a máxima. Ele diz assim: ser o mais firme e mais resoluto possível em minhas ações e não seguir menos constantemente do que se fossem muito seguras as opiniões mais duvidosas, sempre que eu me tivesse decidido a tanto. Como as ações da vida às vezes não suportam qualquer delonga, é uma verdade muito certa que, quando não está em nosso poder discernir as opiniões mais verdadeiras, devemos seguir as mais prováveis. Então, uma vez que você não tem ainda certeza de algo, de uma ação prática a tomar, você deve seguir as opiniões mais sensatas de maneira resoluta, ser firme naquilo que você decide. E seguir o que é mais provável, até que você encontre a certeza. Na terceira máxima, então, a máxima do conformismo com a ordem do mundo, né? Que foi a que Ricardo falou, inverteu um pouquinho a ordem. Essa é a terceira. E essa que tem essa inspiração histórica assim, também muito nítida. Como eu disse, Descartes ele não procurava briga com ninguém. Ele queria viver em paz, feliz e tranquilamente. Então, por isso, ele tem essa personalidade bem calma e conformista. Parece, quando a gente lê a máxima, parece que ele está falando de uma pessoa
um militante, uma pessoa que militou a vida inteira por uma causa, e chega um momento em que ele se cansou, ele viu que essa militância não vai dar em nada, então ele está cansado daquilo, ele já se conformou. Só que ele nunca foi militante em causas políticas nem religiosas. Então, essa máxima, essa reflexão que eu estou fazendo não se encaixa de fato assim, com a personalidade cartesiana, porque de fato ele nunca militou. Mas a impressão que dá é essa. Ele diz assim: procurar sempre vencer antes a mim próprio do que a fortuna, e antes modificar os meus desejos do que a ordem do mundo, e em geral acostumar-me a crer que nada há que esteja inteiramente em nosso poder, exceto os nossos pensamentos, de sorte que depois de termos feito o melhor possível no tocante às coisas que nos são exteriores, tudo em que deixamos de nos sair bem é, em relação a nós, absolutamente impossível. Então, essa máxima é a máxima do desapego, né? Você se conformar com a ordem do mundo e se conformar que se você não pôde fazer determinada coisa, é porque não estava nas suas condições mesmo, não estava nas suas possibilidades. Seguindo a quarta máxima, que é a máxima que Ricardo falou do cultivo da razão. E aí é por isso que eu entendo o discurso do método como um discurso mais de moral do que de ciência, porque quando ele fala que se deve cultivar a razão, e essa é a máxima mais importante, a gente entende da reflexão de Descartes que é um dever moral do filósofo, é um dever do filósofo cultivar a sua razão e se dedicar à busca da verdade. Então, e nessa máxima também ele fala de uma alegria, de se alegrar com o poder da razão, né? Com essa ocupação que ele escolheu na vida. Ele diz que passa em revista várias ocupações e ao investigá-las ele verifica que não poderia haver uma ocupação melhor, mais reconfortante do que a profissão de filósofo. Então, com isso, haveria uma possibilidade de uma moral definitiva nesse cultivo da razão. E aí eu interpreto isso, o discurso do método, como um livro de moral, exatamente porque, pelo fato que eu falei, um indício, ele não segue a ordem das razões, mas uma ordem histórica, em que ele vai contando a vida dele. É um livro bem autobiográfico. Ele vai contando o percurso intelectual que ele desenvolveu. E uma coisa interessante também que Descartes fala em um momento, que poderia, quem for ler o seu livrinho, seu discurso, poderia tomar aquele livro como uma fábula. E se a gente pensar, isso é bastante significativo, porque as fábulas sempre trazem um sentido moral no final. Sempre traz uma lição de moral, né? Então, essa fábula que Descartes construiu aqui do método, a lição de moral que ele traz é essa, né? De que o dever do filósofo é cultivar a razão, é desenvolver isso. Então, eu vejo a moral cartesiana provisória tendo alguns méritos. O principal é esse, né? Eu concordo bastante com essa máxima dele, né? E o mérito também da provisoriedade. Eu acho que nenhum filósofo contemporâneo discordaria disso, de que em questões morais tudo é provisório, porque a moral ela varia, né? De cultura para cultura, de comunidade para comunidade. Então, no campo da moral não há nada absoluto. No campo da razão, sim, a razão é absoluta. Só que Bergson, então, vai dizer que essa moral de Descartes, que é uma moral conformista, uma moral fechada, embora ela não seja a moral que a gente deva almejar, ela é a moral natural à espécie. É natural que nós sejamos conformistas mesmo, que a gente se acalme, que a gente queira viver tranquilamente em paz, que a gente não queira entrar em atrito com o outro. Mesmo quando tem algo que não é tão bom para a gente muitas vezes busca se acomodar. Isso Bergson vai dizer que é natural. Só que ele faz uma crítica a esse conformismo, né? No livro, nas duas fontes, ele vai criticar esse conformismo natural. E por quê? Principalmente porque essa moral pode levar ao estado de guerra. Uma vez que as culturas são diversas, e cada cultura nutre uma moral fechada, os interesses de uma podem não estar de acordo com os interesses da outra, e nesse sentido a gente pode chegar a um estado de guerra, como a história atesta, né? As guerras que a gente tem ao longo da história, da humanidade. E aí um fato grave, que é a guerra
para Bergson, o que acontece com a guerra, é a legitimação da imoralidade. Porque num estado de guerra é legítimo você matar outro ser humano, você cometer um homicídio, isso é legítimo. E na verdade o soldado que vai para a guerra, quando ele volta, quanto maior o número de inimigos que ele tiver matado, ele vai ser condecorado por isso, né? Mais honras ele vai ter no seu país. Então, isso para Bergson não é uma coisa aceitável. Esse tipo de moral para Bergson não pode ser a moral mais adequada, a moral aberta. Então ele vai, porque essa moral, em última medida, pode levar à extinção da espécie, pode nos destruir. É uma moral autodestrutiva. Então, com base nisso, a gente se pergunta, será que é possível um outro tipo de moral? Um outro tipo de sociedade que não seja essas sociedades fechadas, com essa moral fechada, na qual cada grupo só busca suprir os seus próprios interesses, sem dar muita importância para os interesses do outro? Para ele, sim, há uma luz no fim do túnel, só que ela é muito pouco factível, na verdade, né? Porque ele vai falar de que há uma possibilidade de uma moral aberta, mas essa moral aberta, ela é rara, porque são personalidades raras que aparecem uma vez ou outra com esse tipo de moral. E aí ele vai falar que essa moral aberta é a moral do místico. A experiência mística, que é uma experiência de intuição, e agora eu falo um pouco de intuição, a experiência intuitiva é de uma intuição que é uma experiência profunda, e que não é todo mundo que é capaz de fazer essa experiência, né? Senão todo mundo seria místico. Aí ele vai dizer que o místico é quase que uma outra espécie de ser humano, é um ser humano evoluído, totalmente evoluído. A natureza não fez místicos, o processo evolutivo nos fez homens, né? Humanos, homens e mulheres, com vários defeitos e seres inteligentes, que buscam sempre, de uma perspectiva prática, suprir suas carências, suas necessidades. E que a gente é individualista mesmo, a gente não está muito preocupado com o outro, a gente só se preocupa com o outro na medida em que o outro pode ser útil para a gente de alguma forma. E aí o místico não pensa assim, ele pensa na humanidade como um todo. A sua moral é aberta à humanidade, não a uma sociedade fechada, a um grupo fechado. E por humanidade, por essa totalidade, Bergson vai entender o seguinte, eu vou ler uma citação aqui, ele estende isso ao conjunto da natureza, porque o místico ele está essa coisa que eu falei no início, de que o ser humano se afasta da natureza. O místico ele está em contato pleno com tudo, com o todo. Ele diz assim, Bergson diz assim, a atitude diversa é a da alma aberta, que é então que ela permite entrar. Se disséssemos que ela abrange a humanidade inteira, não iríamos muito longe, não iríamos nem mesmo suficientemente longe, dado que seu amor se estenderá aos animais, às plantas, à natureza toda. Então o místico, quando se fala em moral aberta, moral do místico, é essa moral que está relacionada também com os outros animais, também com as plantas, né, com o meio ambiente, com a natureza como um todo. A natureza em sua totalidade, não é só o homem pensando no homem, em si próprio, em resolver os seus problemas, as suas dificuldades e pouco se importando com o que os outros estão passando. E o outro não é só o seu semelhante, mas os animais e a natureza como um todo. Esse é o comportamento da alma mística, a alma que teve essa experiência de abertura com o divino, no caso do místico, né? Mas aí ele fala também de outros tipos de personalidades abertas, que são almas em via de abertura, que aí ele vai falar dos santos, dos revolucionários, essas figuras que aparecem de vez em quando, né, na história e que revolucionam de alguma forma, seja no campo da política, no campo das artes. Essas pessoas têm uma abertura de alma bem maior do que o comum dos homens. Mas, infelizmente, não somos todos místicos e, de um modo geral, nossa moral é bem fechada mesmo. Todos nós estamos nessa sociedade fechada e nessa moral fechada. Porque o místico ele ultrapassa a natureza, né? Ele vai além, ele frustra as intenções da natureza. E esse místico ele vai dizer que ele pode servir de exemplo. Como serve, né? Ele é um exemplo na sociedade da qual ele faz parte.
E ele não vai, a figura do místico não é daquela pessoa que vai chegar para o outro e dar uma lição de moral. Ele não vai fazer exortações morais, nem vai pregar para ninguém um certo tipo de comportamento, porque isso não daria certo, não dá resultado. A pregação para Bergson não dá resultado. O místico, ele se faz como um exemplo, e esse seu exemplo vai influenciando as outras pessoas. É o seu exemplo na sua ação moral. O seu comportamento moral é que vai servir de exemplo para os demais e que pode inspirar uma intuição mística ou uma intuição uma experiência mais alargada da moralidade, né? E dentro das sociedades fechadas, essa personalidade é sempre combatida. O místico é o místico, ou essa pessoa que revoluciona, essa pessoa que pensa diferente, que não está cedendo à pressão social, ela deve ser combatida, porque ela atrapalha aquela ordem, né? Ela não está seguindo os padrões e ainda tem o perigo, o risco de influenciar outras pessoas. No texto das duas fontes, Bergson ele dá até o exemplo de Sócrates. Ele não coloca Sócrates como um místico, mas como um exemplo de alma aberta, que foi capaz de influenciar a sociedade de tal forma que ele foi condenado por corromper a juventude. Corromper porque ele levava as pessoas a pensarem por si mesmas, né? A conhecerem primeiro a si mesmas. Então, essa experiência mística para Bergson, ela sempre tem que se converter em ação moral. Aí, para terminar, eu vou ler aqui uma citação e um finalzinho aqui do que eu escrevi e vou deixar uma questão para vocês. Como propagar pela fala a convicção que temos de uma experiência? Isso é para falar que a experiência mística, que é essa experiência intuitiva, profunda, ela não pode ser transmitida em palavras. Então não adianta o místico ficar falando o que ele viu, porque não é pela fala que ele vai convencer o outro de que o que ele está falando está certo. Como propagar pela fala a convicção que temos de uma experiência? E como, sobretudo, exprimir o inefável? Mas questões como essas nem mesmo se apresentam ao grande místico. Ele sentiu a verdade fluir em si da sua fonte, como uma força atuante. Ele não se eximiria de irradiá-la tanto quanto o sol de jorrar sua luz. Só que não será por simples palavras que a difundirá. Então, como eu falei, é na ação, na sua prática, que ele vai difundir a moral aberta. Aí eu vou ler uma passagem aqui que eu escrevi para finalizar. Se a moral fechada está fadada ao individualismo e por fim à guerra, a moral da alma que se abre deve culminar na experiência pacífica do amor universal. A alma aberta cria o novo. Ela não age pela reprodução dos mesmos mecanismos de coesão social, a saber, a pressão social e o hábito de obedecer. São esses os mecanismos de coesão social. Em suma, de nossa parte, acreditamos que a sociedade aberta se concretiza de fato na medida em que a natureza se concretizaria se a natureza tivesse criado místicos. Mas não foi assim. Ela criou homens, demasiado homens. Será que ainda há esperança para a nossa espécie? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Obrigada. Obrigado, professora Giovana. Ser brasileiro é massa, mas ser baiano é porreta. Ter como destino a sorte de nascer no Brasil já é de longe algo maravilhoso, mas ter o privilégio de estrear na Bahia verdadeiramente é indescritível. Como diz Ivete Sangalo, é efetivamente um merecimento. Bahia, terra de magia, alegria, raças, cores, sensações, emoções de um povo que transborda e vive de amor. Terra de exportação e de criatividade que pulsa para o exterior. Nessa terra tem clima frio que vem lá de Vitória da Conquista. Quente que invade o Morro de São Paulo e a ilha de Taparica. O famoso mais ou menos, chove, não molha, que vem de São Miguel das Matas, terra do friozinho e calor aconchegante.
A Bahia sensacional da nossa tão amada Salvador, nossa capital, lugar que mostra realmente o que o povo é, onde todos chegam e podem adentrar. Casa de soteropolitano é casa de quem quiser. No Largo do Pelourinho, a batida se sente do fio de cabelo à ponta do pé, envolvidos na ginga da capoeira e na rodada que fazem a saia das baianas na Praça da Sé. Levo-te aqui também para os batuques do Recôncavo, entoado pelo candomblé de Cachoeira, São Félix e Santo Amaro. E por falarmos em batuque, não podemos esquecer do samba de roda, eternizado na voz do nosso tão querido Riachão. E como não lembrarmos dos filhos de Gandhi, no Campo Grande, e do famoso Ileiaê, que arrasta um povo que parece não perder a fé, que se veste de branco, sobe a colina sagrada para agradecer as bênçãos alcançadas ao Senhor do Bonfim. E a fé aqui se manifesta do jeito que quiser ou por outra religião qualquer. O povo baiano é assim, canta, dança e não se cansa de correr atrás do trio. Como dito pelo mestre Caetano Veloso, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Entoado pelo som de Armandinho e Dodô, Ivete Sangalo, Saulo, Ju Moraes, Daniela Sim Senhor e Bel Marques botando fervor. Ainda temos o forró do interior, consagrado por Adelmário Coelho e Targino Godin. A Bahia é isso, esse berço de talentos, miscigenação e amor. Essa é a terra onde tudo começou, Bahia, terra-mãe. Aqui o Brasil se fez Brasil e assim se espalhou. Baiano misturador, com amor, sem perder o rebolado, nem o seu fervor. Aqui se dança forró, pagode e também se faz passo ao som da gogô. A solidariedade se divide e o sorriso no rosto é sempre cartão postal desse nosso povo tão sonhador. Aqui o povo não se entrega, verdadeiramente falar de baiano é falar de trabalhador. Há quem diga o contrário, mas desafio qualquer outro pular 6 dias de carnaval e na quarta-feira de cinzas já está pronto para a labuta diária novamente começar. Ser desse estado é ter legitimamente um vocabulário próprio, é falar oxente, na moral, vixe manhinha e todos entenderem e não retrucarem. É ter de exclusivo o nosso sabor, o famoso acarajé e o mungunzá feito nas cidades do interior. Viver aqui é ter o privilégio de ser banhado pelo mar, ainda ter a responsabilidade de água ao nosso sertão velho Chico levar, é ter uma agricultura forte e diversificada, de um povo trabalhador que tem o que mostrar, é ter sangue nos olhos, molejo no corpo, alegria na alma e orgulho de viver nesse lugar. Já terminei a apresentação, mas aproveitando o ensejo, gostaria de agradecer neste dia ao professor Wilson, que com companheirismo, paciência e principalmente sabedoria nos fez compreender a filosofia. Tenha certeza que o Senhor contribuiu muito para a formação de cidadãos conscientes de seus atos. Muito obrigado por tudo, iremos sentir sua falta. Quando a professora Giovana falava de Bergson, né, da intuição e da razão, né, o homem desenvolveu o intelecto, a inteligência, né, e a intuição, vamos dizer assim, o instinto ficou
deixado um pouco de lado, né? Eu fiquei imaginando aqui a gente, com esse desenvolvimento da inteligência, da técnica, a inteligência criadora, e trazendo de forma bem prática para a nossa realidade, né, do século XXI, um mundo capitalista, neoliberal, como nós vamos nos acostumando. Né? Bergson não fala isso de costume, mas como esse desenvolvimento da inteligência vai criando necessidades, vai criando coisas que nós, de certo modo, vamos vivendo de forma instintiva, vamos nos acostumando a este mundo, a esta realidade de consumo, inclusive consumo até de ideias, né, de gente que quer vender, né, as suas ideias. A gente vê as pílulas, né, somente de autoajuda, né, então vender ideias e a gente vai consumindo. Então é só uma provocação no sentido de hoje. Isso também, será que nós não estamos vivendo nessa realidade instintiva? E uma outra coisa essa moral provisória, né, também aplicando para a nossa realidade. E nessa realidade capitalista que nós vivemos, consumista, não seria também uma moral descartável? Então, é como eu falei no meu discurso aqui. Para Bergson, a moral fechada, de fato, ela é naturalizada. Esse tipo de moral que é provisória, né, em certo sentido, porque cada comunidade fechada tem a sua moral. E ela não pode ser absoluta, não é absoluta. Porque há vários tipos de moral. Mas dentro daquela comunidade fechada, dentro daquela sociedade fechada, ela é absoluta. E ela não pode deixar de ser seguida. Os padrões que estão ali, que são, por exemplo, você não pode, vamos pensar assim, você não pode ter relações sexuais antes do casamento, que é um tabu, vamos dizer assim. Então, dentro de uma sociedade que considera esses valores, você não pode infringir esse tabu. Porque se você infringe esse tabu, você vai ser apontado, você vai ser, até certo ponto, excluído dessa sociedade, né? Porque você quebrou a norma, você saiu da norma. Então isso é que é a moral natural para Bergson. E Bergson está propondo uma moral mais aberta, uma moral mais ampla até, que não fique presa a esses tabus, a esse moralismo. Na verdade, o que Bergson está criticando é um certo moralismo que deve ser repensado quando as condições, as situações que se apresentam são muito particulares e você não pode instituir um padrão de comportamento em situações que são muito particulares, né? Muito diversas. E aí essa moral, ela é de fato mantida, a manutenção dela passa por um sistema de hábitos, por um sistema rigoroso de hábitos. E é a repetição desse comportamento, desde a infância, desde a criancinha, a criança que tem a moral mais aberta, né? Porque a criança ainda não foi treinada, ainda não foi educada. E desde cedo os pais reprimem o comportamento infantil. E essa repressão é exatamente para isso, para enquadrar a criança no padrão. Tem que se comportar direito, segundo certas normas sociais. Não pode agir de determinada forma, porque isso vai contrariar a regra. Então é exatamente esse sistema de hábitos que se torna uma coisa muito arraigada, mecanizada, já automática. A gente age de determinada forma já automaticamente, a gente nem para pensar, porque está agindo segundo certos padrões. Isso é uma operação da inteligência. É a inteligência que faz isso. Ela se volta para esses mecanismos automáticos. E quanto ao relativismo moral, eu não entendi muito bem o que você quis dizer com isso. Eu concordo com a provisoriedade da moral. Eu não acredito que a gente deva ter um padrão moral único, absoluto, não. E eu acho que esse é o mérito de Descartes, dele colocar a moral como algo provisório. Exatamente por isso, por ele ter viajado, por ele ter conhecido várias culturas, ele teve noção de que você não poderia, em termos de moral, nas questões morais, absolutizar a moral, tornar a moral algo único, porque não tem condições de ser assim.
Isso varia, de acordo com o próprio fluxo da duração. Aí já estou falando mais de maneira mais bergsoniana. Se a duração, que é a realidade, a temporalidade, é uma coisa fluida, que o tempo todo, as coisas estão o tempo todo se transformando, o ser humano está o tempo todo se transformando. Como é que eu vou aplicar um padrão único de moral? Não tem condições. E a moral tem que se adaptar às exigências da vida. Bom, eu gostaria de lembrar o seguinte: alguns filósofos fazem uma distinção que eu considero interessante e útil entre moral e ética. E, embora sejam apenas palavras de origem latina e grega, respectivamente, que são trocadas uma pela outra sem maiores prejuízos. Aqui, por exemplo, não tivemos nenhum problema de hora usar uma, hora usar outra, mas os filósofos são especialistas em distinções. Parte da tarefa da filosofia é exatamente fazer distinções entre conceitos. E uma distinção interessante é aquela que coloca a palavra moral a serviço daquilo que está ligado ao costume, à tradição, aquilo que a gente aprende com os outros e fixa no hábito, do cotidiano, né? E ética, aquilo que depende de uma reflexão. Portanto, algo que tem quase sempre uma natureza dilemática, ou seja, um problema moral é aquele que já está resolvido do âmbito do costume. Então, quando você está diante de uma questão moral, é basicamente diante de um problema que você sabe claramente o que é certo e o que é errado para aquela sociedade, para aquela comunidade. Ou seja, os problemas morais não são propriamente problemas filosóficos, né? São problemas antropológicos. Eles se inscrevem no registro de funcionamento de uma cultura. Um problema ético, por excelência, segundo essa distinção, seria aquele em que você se perguntasse, que você se perguntaria o que escolher. Mas ao perguntar o que escolher, você não teria clareza de qual seria a resposta. Ou seja, um problema de natureza ética, ele se configuraria, antes de tudo, como um dilema. Isso por quê? Porque escolher uma solução ou escolher outra solução dependeria de eleger valores tais que seriam igualmente válidos, mas que naquela circunstância, eles seriam inconciliáveis. Vou dar um exemplo. A ética seria algo que nos coloca diante desses desafios. Sendo assim, a ética é algo que exige reflexão, é algo que exige pensamento, é algo que exige linguagem, é algo que exige mediação, enquanto que a moral, digamos assim, estaria mais próxima daquilo que é instintivo. Quer dizer, não propriamente algo que decorra da natureza humana, para quem acredita que existe natureza humana, mas algo que decorra também dos hábitos, dos costumes arraigados, acabam sendo incorporados ao corpo e à mente de tal modo que as pessoas agem sem pensar. Então, eu diria, professor Miguel, que nós vivemos num momento particular da história da humanidade em que não só temos muitas referências de valores, referências axiológicas a considerar, portanto, até para quem tem o compromisso com a razão, do qual a professora falou muito bem, que Descartes preconiza, o compromisso com o pensamento, o compromisso com a reflexão, como uma tarefa prioritária, até mesmo para essas pessoas, portanto, até mesmo para nós da comunidade filosófica, que fazemos isso por ofício, é muito difícil, nos tempos que vivemos, responder eticamente, nesse sentido que eu acabei de fazer a distinção, aos problemas, aos desafios. Tendemos a responder, eu concordo com o senhor, mais instintivamente. Não é? Tendemos a responder mais instintivamente. Quase nunca problematizamos. O que é mais comum e mais frequente é justificarmos as ações depois de termos escolhido. E aí apresentamos sempre boas razões, confrontamos com outras boas razões, ou seja, os problemas da ética não são problemas fáceis. Pensando a partir dessa distinção, né? Não são problemas fáceis, não são problemas que se resolvem quando escolhemos um em detrimento do outro, ou quando justificamos essas escolhas. Eles não se resolvem completamente, restará sempre alguma objeção no ar. Ainda assim, me parece que esse desafio é preferível do que simplesmente agir
como uma manada, não é? Que é o primeiro boi que vai para o lado, você também vai seguindo aquilo sem pensar, sem problematizar, que esse é o grande desafio. Eu concordo com a professora Giovana, talvez esse aspecto da provisoriedade já torna menos conservador a postura do Descartes. Quer dizer, a provisoriedade me parece ser um elemento pragmático. Quer dizer, o conservadorismo de Descartes, nesse caso, ele é um conservadorismo decalcado, de fora. Não me parece que quem diz que pode aderir a qualquer sistema está, digamos assim, tão convicto desses sistemas. Eu acho que ele não estava convicto de nenhum, portanto a sua postura, no final das contas, não era conservadora, embora ele fosse um defensor do conservadorismo. Acho que por conveniência, claro que não é uma conveniência simplesmente biográfica, circunstancial, mas é algo que se acomoda, como a professora muito bem demonstrou, no seu próprio sistema, em que a moral ocupava, né, as folhas da árvore, digamos assim, num momento posterior ao qual ele talvez não tenha podido em sua vida desenvolver plenamente. Mas, então, essa é a provisoriedade nesse sentido, né? Quer dizer, de fato, a vida nos apresenta desafios com os quais teríamos muita dificuldade de lidar com valores muito rígidos. O problema temos valores. Os valores podem até ser considerados eternos. A questão é qual desses valores vamos eleger naquele momento. Quer dizer, o problema não é jogar fora os valores, o problema é optar por eles. E por qual deles? Porque se você considera que as questões de ética são questões dilemáticas, o problema não é ter ou não ter valores, o problema é decidir sobre valores e ao fazê-lo recusar outros. E aí eleger esses valores, não é que é muito difícil. Eu acho que vivemos uma época particularmente complexa em relação a isso. Há filósofos como Sloterdijk, por exemplo, que dizem que não temos como escapar de um certo cinismo ao eleger valores, porque sabemos que aqueles valores que elegemos atendem, enfim, ao nosso interesse, à nossa vontade, subordinamos ele, evidentemente, ao crivo da razão, mas, no final das contas, eles não são inatacáveis, portanto, são cínicos nesse sentido. Muitas vezes produzem um resultado, do ponto de vista performativo, que chega a ser contrário àqueles princípios que, se considerados fora de um contexto prático. Por isso daí o nosso cinismo é insuperável. Então, assim, eu sou altamente otimista, agora um otimista pragmático, né? Eu tenho minhas referências, eu tenho minhas bases, né? O próprio Maturana. Eu trouxe Maturana assim, porque eu não posso trazer uma referência muito padrão, assim. Embora eu conheça no cotidiano, saiba que existem essas pessoas que se colocam nos conselhos municipais de cultura, que se colocam nos conselhos municipais de educação, certo? Que realmente trabalha voluntariamente. Então, assim, isso é uma postura, na minha ótica mística, é um trabalho voluntário, é uma postura de se abrir para o outro, para integrar o outro, é uma postura de se ver maior, é uma postura de transcender ao ego. Então, vai nesse sentido. Né? E eu sou altamente otimista, só reiterando em relação ao futuro da humanidade, eu sou totalmente otimista em relação à postura do ser humano, embora tenha ocorrido 3 guerras mundiais, embora tenha ocorrido essa guerra aí da Palestina, que é uma das maiores catástrofes da humanidade, mas também o ser humano é bonito, é lindo, ele também produziu muita coisa de bonito, linda ao longo da história, a obra de arte, a própria filosofia, a própria mitologia, a própria cultura, Eu ia dizer ainda que ele teria que ser um padeiro voluntário, né? Sem buscar fins lucrativos, ele teria que fazer pães ainda para doar para os outros. Não sejamos radical também, né? Não sejamos radical também, né? É o que ela falou, ela trouxe a questão, não sejamos radical, que ninguém vai virar por exemplo, um budista, né? Tem lá na Índia aqueles caras que vão comer da rua e ficam lá vivendo, apanhado e tal. Não sejamos radical, a gente vive diante de um sistema, certo? Agora, é possível a gente integrar as duas ideias. Professor Paulo, eu não compartilho desse otimismo não, na verdade. Eu não estou dizendo que eu não compartilho do senhor, acho muito bonito, mas a minha visão é bem pessimista. Eu não tenho visto esses místicos, nem essas almas abertas, nem no campo da filosofia, nem na ciência, nem na política. Na verdade, não tenho visto isso em lugar nenhum. Eu dou graças
Graças a Deus por não estar vendo almas também. Mas os filósofos falam de místico e falam de uma impossibilidade, de uma indicibilidade, que em uma perspectiva diferente. Vou dar um exemplo, Wittgenstein, no primeiro Wittgenstein, primeira fase do Wittgenstein. Ele também diz que não se pode falar sobre ética, mas por uma razão lógica. Quer dizer, Wittgenstein tem uma concepção de linguagem como figuração de estados de coisa. Então, nesse sentido, a linguagem cumpriria apenas uma função informativa. Ela teria a mesma forma lógica do mundo, portanto, permitiria dizer ao mundo. O problema é que, quando dizemos o mundo, dizemos como ele é e não como ele deve ser. As questões de ética dizem respeito a como deve ser. Então, na conferência sobre ética, Wittgenstein diz, olha, algo parecido com isso, eu estou aqui recriando, uma folha se desprende, uma árvore cai. Uma bala atravessa uma cabeça. E, sob o ponto de vista dos fatos, são todos os fatos em pé de igualdade. Que uma coisa lhe cause mais comoção, que seria, no caso, a bala atravessando a cabeça. Quer dizer, imagine isso descrito como um fato. Isso é fato como qualquer fato. Mas isso, evidentemente, causaria uma sensibilização, né? E remeteria todos a uma valoração. Mas onde encontrariam essa valoração? No mundo, não. No mundo você só tem fatos. Então seria fora do mundo. Então, nesse sentido, o místico não tem a ver, propriamente, com um tipo de experiência como que é a experiência religiosa. Também tem a ver, mas não no sentido retórico, palavroso que as religiões oferecem. Se houvesse, então, esse místico, ele seria calado, portanto, a gente observaria nas atitudes dele, muito mais, como disse a professora, do que nas outras. Aliás, isso levou o próprio Wittgenstein a deixar de ser filósofo, deixou de dar aulas de filosofia, porque achou que a filosofia não tinha nada para ensinar e queria mostrar na vida aquilo que poderia ser ensinado em termos de ética, em termos daquilo que ele considerava indizível. A experiência mística já não precisa mais de religião, já abdicou da religião, está fora desse limite da religião. Então, o místico é essa figura que teve uma experiência com o divino e, a partir dessa experiência, isso fica explícito na sua prática, na sua ação moral. Mas o interessante é que ele está falando de uma abertura da alma. Então, de uma moral aberta, da construção de uma moral mais aberta, que não é essa da experiência das sociedades fechadas. Então, nesse sentido, todos esses exemplos que você citou aí são exemplos de pessoas que estão nessa via de abertura, da abertura de alma. Então, isso está muito de acordo com o que Bergson fala. Uma coisa interessante que eu preciso dizer é que Bergson não é um filósofo pessimista. Ele é bastante otimista até. Então, quando ele fala da estrutura da espécie humana, ele está falando no sentido muito assim, considerando os estudos que ele fez de evolucionismo, que ele aprofundou muito esse estudo. E aí, ele não está colocando isso como algo ruim, ele só está descrevendo um fato, que é assim, para ele é assim. E outra coisa também importante a se destacar é que As Duas Fontes da Moral e da Religião é o último livro de Bergson, é a última obra dele, né? A obra de fim de vida. E Bergson é um filósofo que viveu entre guerras. Toda pessoa que não se apega a esses padrões sociais, à pressão social, todo mundo que age de maneira autêntica, em certo sentido, é uma pessoa que está nessa moral aberta, ou pelo menos caminhando para ela, né? Se você se enquadra nesses padrões sociais que a gente precisa manter, como Miguel falou, de consumismo, de tudo isso que é ruim, que é negativo, a gente acaba seguindo a moral fechada. Mas é a moral de todo mundo, né? Não tem para onde correr. A gente vive numa sociedade fechada. Mesmo quando a gente não quer, a gente tem que tomar atitudes que caracterizam a moral fechada. Não tem jeito. Mesmo esses que a gente considera que são almas abertas ou místicos, e ainda tem que considerar outra coisa, que é o que Descartes falou, né? Tem que considerar mais as ações do que as palavras. Muitas vezes isso fica só no domínio do discurso. Tem que ver como é que isso está sendo praticado, né? Como é que esse discurso está se dando na prática. Eu vou responder essa daqui, porque a maioria dos filósofos não acredita na criação evolucionista. Eu não entendi muito bem a relação aqui de criação evolucionista. Se você está falando de evolucionismo, e também é uma pergunta generalizada, né? Considerando que a maioria dos filósofos não acredita nisso, a gente teria que ver em cada filósofo.
Eu posso falar aqui de Bergson. Bergson acredita no evolucionismo, sim, tanto que ele escreveu um livro chamado Evolução Criadora, um livro de 1907, onde ele vai estudar as teorias evolucionistas, porque Bergson é um filósofo que dialoga, a metodologia dele é o tempo todo dialogando com as ciências, seja a biologia, a física, principalmente a física e a psicologia. Então, ele acredita no evolucionismo, sim, só que ele cria o seu próprio evolucionismo, né? Ele discorda de algumas teorias evolucionistas e aí ele vai pensar o próprio evolucionismo dele, as próprias ideias dele, claro que dialogando com essas ciências. Por que os filósofos não acreditam no criacionismo? É a mesma resposta, a gente não pode generalizar, tem que entender em qual... Porque na filosofia é assim que funciona, viu, gente? Cada filósofo tem um pensamento, cada sistema de pensamento é um, e aí a gente tem que entender qual dessas filosofias com qual delas a gente está discutindo. No caso de Bergson, ele é um filósofo evolucionista, sim, a gente pode considerá-lo que ele acredita no evolucionismo, mas isso não o impede de crer em Deus, por exemplo, até porque ele vai falar de um elan vital, que é o impulso criador, o impulso que cria a vida. E esse elan vital é interpretado por alguns intérpretes, alguns pesquisadores, como Deus. Mas não, aí a gente tem que entender que não é o Deus da religião. Na filosofia também tem isso. Porque a filosofia é tão confusa? Não acho, não. Sinceramente. Eu não vejo confusão nenhuma na filosofia. Para mim, a filosofia é muito clara. Acho que confusos somos nós. Nós é que somos muito confusos, a gente não pensa muito adequadamente, e aí quando a gente vai estudar os filósofos, a gente tem muita dificuldade, mas isso é de modo geral, né? Não vejo a filosofia como confusa, não, eu vejo até como muito clara. Por que a filosofia se relaciona com a ciência e a arte? Por que ela é tão difícil de ser compreendida? A filosofia se relaciona com tudo. Tudo é campo de estudo para a filosofia, seja a ciência, seja a arte, seja a política, a ética, tudo, a religião, tudo é um objeto de estudo para ela. Então é por isso que a filosofia é bem abrangente, é um campo do saber que é universalizante. Ela trata de questões universais, que abrangem tudo. Não está preocupada com problemas pequenos, particulares, questões particulares. Essas questões particulares a gente deixa para a ciência. As questões mais universais a filosofia vai discutir. Por isso que ela se relaciona com a arte e com a ciência. E talvez por isso que seja difícil de compreender. Porque, de um modo geral, nós que não somos filósofos, a gente não tem muito assim, estudo aprofundado das coisas, né? A gente ainda está estudando, caminhando, e os filósofos eles se aprofundam bastante o que eles vão discutir, eles se aprofundam muito. Por exemplo, Bergson, quando ele vai falar de física, ele estudou toda a física, ele conhece a física aristotélica, newtoniana, a física relativística, e isso traz uma certa dificuldade para a gente, quando a gente vai ler o pensamento desses autores, né? Porque a gente não tem o costume de aprofundar muito essas questões. E assim com todas as outras áreas do saber com a qual a filosofia dialoga. De qual maneira a filosofia entra em nossa vida e em toda parte do mundo? Bom, acho que o nossa aí dificulta a resposta, porque acho que a filosofia, enquanto tradição, enquanto conjunto de textos já canonizados, ou enquanto exercício espiritual, participa de maneira diferente na vida de cada um. Eu poderia responder em relação à minha vida, né? Que foi a profissão que eu escolhi. Não escolhi isso escolhi já um pouco tardiamente na minha vida. No mundo, também não vejo, olha, eu não sei, nós vamos falar de Brasil, né? Que é mais fácil do que falar de mundo. A filosofia no Brasil, ela chega junto com os portugueses, mas somente muito recentemente ela se tornou uma atividade profissional. Então, hoje, a filosofia no Brasil, ela é um trabalho, exceto algumas raríssimas exceções, mas ela é um trabalho essencialmente acadêmico, universitário, é obra universitária, é coisa universitária. Então,
hoje a filosofia entra no mundo pela universidade. E pela universidade ela realiza o seu papel. Porque eu acho que basicamente são dois papéis que são essenciais e que dizem respeito à presença, que justificam a presença da filosofia no mundo, da sociedade contemporânea. O primeiro é o de cultivo da cultura erudita, das altas letras, enfim. E eu acho que essa é uma tarefa fundamental. Há escritores da filosofia que escreveram há muitos anos, há milhares de anos. E a filosofia, ao contrário da ciência, lida de maneira diferenciada com essa tradição. Para nós, esses textos não envelheceram, não perderam sentido, não estão desatualizados. Precisamos retornar a eles sempre. Então, sempre haverá aqueles que se ocuparão numa espécie de conservatório em manter sempre viva e significativa a tradição filosófica do passado. Essa é uma tarefa que a filosofia cumpre na sociedade, no mundo de hoje. A outra tarefa é aquela de interpretar os problemas atuais, né? Ou seja, digamos assim, com as colaborações, as contribuições que antecedem aquele filósofo. Ele interpela os problemas do mundo, do seu tempo, dando respostas originais. Então, basicamente, nisso está a diferença, por exemplo, que a professora Giovana já apontou, entre o filósofo e o pesquisador, o estudioso de filosofia. Então, assim, os filósofos são aqueles que interpelam os problemas e sugerem respostas originais, que muitas vezes não vão ser reconhecidas durante o tempo que ele viver. Geralmente esse reconhecimento é póstumo, depois que ele morre, é que alguém vai dizer que ele foi um filósofo durante a vida. Ele foi também, provavelmente, um professor de filosofia, um pesquisador de filosofia. Poucos conheceram a glória em vida, mas que Bergson chegou sim a conhecer a glória em vida, o reconhecimento em vida, mas outros não. Outros só se tornaram canônicos depois da morte. E, por outro lado, um outro profissional que geralmente se envergonha de se autotitular filósofo, não é? Já que a própria filosofia é uma palavra cuja etimologia remete a uma modéstia, porque filosofia quer dizer, todos vocês já sabem disso, o amigo, o amante da sabedoria e não o sábio. Hoje nós somos mais do que modestos e queremos ser filósofos, assim, o amante da filosofia e não filósofos. A gente já deu uma redobrada na modéstia para poder não assumir, e a gente fala, a gente mexe com filosofia, a gente trabalha com filosofia, é o nosso negócio, mas não é propriamente o que a gente faz. É verdade, a gente não filosofa nesse sentido original, e sequer temos a pretensão de fazê-lo, pelo menos eu acho que eu e a professora Giovana não temos. Muitos têm, eu acho legítimo, tentem. A gente se contenta em estudar, compreender bem, e essa tarefa nos apraz. Ou seja, nós somos herdeiros da boa timidez, que nos recomenda que essa dignidade só se dá a posteriori, é bom nem disputá-la, é bom a gente ficar nesse terreno da mediação. Então, uma das tarefas que cumpre a nós, filósofos de segunda mão, é explicar a vocês as ideias dos filósofos de primeira mão. E a gente já fica bem contente se a gente consegue explicar direitinho, fazer alguém entender bem o que um filósofo elaborou, e se essa explicação chegar a ser um convite. Não é? Vocês que são jovens, meninos, vocês já repararam, nesse curto período de tempo que vocês estão sobre aqui, que o mundo muda muito, né? Que os valores mudam muito, a vida muda muito, não é? O que é valor num tempo deixa de ser valor no outro. Virgindade, por exemplo, vocês que são mais jovens, não conhecem essa palavra, né? Eu sei. Depois aí pede a professora para explicar, mas confia aqui no titio. Virgindade era um tabu, era um obstáculo. Hoje é o quê, né? Hoje é uma coisa que já nem se fala mais praticamente, né? E assim os filósofos são aqueles que são convidados a explicar essas mudanças, a explicar conceitos que podem fazê-los compreender melhor essas mudanças, não é? A filosofia também tem um campo de aplicação. Quer dizer, entre os cultores e entre os filósofos, ainda há um outro grupo que faz uso da filosofia. Os filósofos da educação, os filósofos do direito, geralmente eles não são formados nesses mesmos ambientes em que se formam os filósofos profissionais, mas eles são pessoas que se beneficiam da produção filosófica e aplicam a filosofia aonde eles acharem que ela cabe. Da educação à publicidade, você encontra usos e aplicação da filosofia.
Eu mesmo já tive a experiência de fazer um trabalho semelhante, aplicando filosofia para soluções de problemas da ciência da informação. Ou seja, conceitos filosóficos são úteis também em outros campos práticos e também, uma coisa que também já é muito esquecida depois dessa profissionalização, a vida pessoal. Eu acho que a filosofia pode servir para pensarmos na nossa própria vida, não é? Coisa que nós geralmente não fazemos sempre, mas, enfim, acho que a filosofia pode ser interessante também como fornecedora de elementos para pensar na nossa vida, que não pode ser confundida com autoajuda. Todo mundo sabe que a autoajuda, como o próprio nome diz, só ajuda quem escreveu o livro, porque vende pra caramba, o cara fica rico, mas não ajuda mais ninguém. Não se iludam que a autoajuda é um barateamento, é um rebaixamento da filosofia. Então, toda vez que a filosofia for severamente simplificada para ser acessível, para poder servir de conselhos, isso podem desconfiar disso, né? Então, assim, aqueles caras da autoajuda, eles vêm fazer uma palestra, eles ganham uma fortuna e somem antes da 10ª pergunta. Porque se você for testar tudo aquilo, todas aquelas máximas, todos aqueles princípios, você vai ver que não funciona. Não funciona em vida nenhuma, né? Nem na dele, né? Só funciona para ele ganhar dinheiro. Então nós não temos respostas tão fáceis para dar. Por isso que todas as vezes que vocês perguntam, a professora Giovana fala, bom, depende porque, né, a gente tem esse cuidado com a palavra, e a gente evita a generalização, a gente não fala em nome de toda a filosofia, porque toda a filosofia é um arquipélago, e existem ilhas e você falar de toda a filosofia, você produz fatalmente uma ilusão perigosa. Então, o que existem são ilhas, e que cada filósofo, você pode encontrar uma perspectiva diferente, e isso é interessante porque no conjunto você ganha uma capacidade de ver em profundidade e em perspectiva diversos problemas. Eu acho que esse é o grande aprendizado de quem estuda filosofia. A filosofia não faz de nós pessoas melhores do que as outras. Infelizmente, nós gostaríamos de nos tornarmos pessoas melhores, mais sábias, mas elas não nos fazem mais sábias. Eu acho que não, pelo menos. Eu acho que a filosofia nos prepara para algumas tarefas, mas não nos torna tão especiais, né? Não nos faz mais felizes, isso em absoluto. Por isso que, tal como a professora, eu também sou pessimista. Eu acho que o otimista é sempre um mal informado, né? Alguém que espera alguma coisa melhor aconteça é uma pessoa desinformada. Alguém que espera que a economia melhore no segundo semestre está desinformado. Alguém que espera que o ano seguinte seja melhor do que este está desinformado. Alguém que espera qualquer coisa de boa nessa vida está desinformado. Obrigado. Tá certo. Isso aqui é uma piada. Fico a imaginar como seria se Descartes estivesse no lugar de Sócrates no momento da cicuta. Ele fugiria ou tomaria? Conhecendo Descartes como eu conheço, realmente, ele não ia chegar nem ao ponto de ser preso, nem ia ficar esperando o momento de tomar cicuta, ele ia ser mais esperto. Com certeza ele ia dar um jeito de não cair nessa armadilha. A gente só consegue imaginar Descartes tomando suquita. É isso. Assim, passando as considerações finais, eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês todos, agradecer ao Wilson pela moderação, todo mundo que contribuiu para esse café filosófico, agradecer também à prefeitura que cedeu o ônibus, né? Cedeu o micro-ônibus para ir buscar os bolsistas lá de Amargosa. E no próximo Café Filosófico a gente manda o convite esperando que vocês possam também participar. A gente vai continuar nessa parceria com o PIBID, enquanto a gente está fazendo aqui na região. Vamos depois para Eliso Medrado e tentar ir em Mutuípe também. É isso. Bom dia a todos, obrigada. As palavras são também de agradecimento. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui pelas perguntas e pela participação simpática. Queria agradecer especialmente ao Centro Educacional Aldemiro Vilas Boas, ao Colégio Estadual Aldemiro Vilas Boas, seu chato. Enfim, que é uma escola que sempre
nos acolhe muito bem. Gostaria de agradecer especialmente a professora Patrícia, ao diretor da escola, que sempre acolheram as atividades do PIBID, sempre foram muito parceiros, muito bacanas com a gente. Agradecer a professora Giovana. Muito obrigado. Oi, gente, bom dia para todos também. Eu gostaria de agradecer ao colégio, à direção da escola, aos professores por estarem presentes, à prefeitura, que em outras atividades também vem nos ajudado, né, a levar os meninos daqui para o UFRB, em outras oportunidades. Eles são sempre muito bem, contribuem bastante para esse vai e vem, né, trazendo a universidade para a escola, levando a escola para a universidade, que quanto é importante isso, né? E também aos professores, professora Giovana, professor Ricardo, por, de algum modo, trazer, contribuindo para que esse evento acontecesse aqui na escola. Nós somos professores, sabemos a importância de estar trazendo a universidade para dentro da escola, não só levar a escola para a universidade, né? A universidade não se define apenas a estrutura que existe dentro dos muros, né? Ela tem essa função de experimentar, né, contribuir com os arredores, né, com a cultura, com enfim, o pensamento do que se produz aos redores, e eu fico feliz por estar contribuindo com isso. Estou sempre à disposição para isso. Então, obrigado pela presença de todos. Até mais.